deixando o seu like, vai se inscrevendo, vá deixando aí o Live Pix para você participar com a gente. Vamos falando sobre essa partida, fazer minha análise aqui de forma geral do jogo, tá bom? A hora do Live Pix é agora. Meu irmão, joguei tênis hoje pela primeira vez. Backhand. Eu tô com a dor no antebraço, assim, uma das maiores dores que eu já senti na minha vida. Muito maneiro, inclusive. Nunca tinha jogado, porra, maneiro pra caralho. Vamos lá, fala sério agora. Cara, sobre a partida, tá? Primeiramente, eu gostei muito das escolhas do Pedro Emanuel. Eu imagino que o Paulo Henrique tenha sido por uma questão física. Esse é o primeiro ponto. Imagino que o Paulo Henrique não tenha sido utilizado por uma questão física, fisiologia. É um cara até desgastado, tá jogando praticamente todos os jogos e voltou ao seu bom nível. E o Puma Rodrigues foi utilizado como o lateral titular. Agora, todas as outras mexidas, eu achei de bom tom. Principalmente a entrada do Ramon Henrique no lugar do Tietchan. Sim, principalmente essa. Além do garoto ter feito um ótimo jogo, um jogo muito lúcido, participando de gol, participando também da construção, conseguindo dar apoio pro Thiago Mendes, a gente viu o Vasco muito mais capaz, muito mais móvel, tá? E aí, eu olho para outro ponto também, que, cara, ele tá ali para isso, né? Que bom que o David resolveu ressurgir das cinzas. Porque a gente falava sobre o Spinelli, e de fato, assim, intimidade com bola no pé, se você falar de questão técnica, o David é um jogador de um nível um pouquinho melhor do que o Spinelli. Só que o David estava quebrando a bola, meu amigo. Tinha 5, 6 jogos que o David estava quebrando a bola, até quando ele foi escolhido como titular. Hoje, ele resolveu apresentar aquilo que é mediano, mas que a gente espera dele. E ele não só foi importante fazendo facão na hora do gol, dando assistência, não só foi importante fazendo gol, mas foi um cara participativo, foi um cara que realmente brigou com a oportunidade que ele recebeu. Então, eu gostei bastante da escalação hoje. Acho que foi uma escalação modificada de forma correta. O Puma Rodrigues, que entrou na vaga do Paulo Henrique, repito, provavelmente por uma questão de desgaste. Porra, partidaça do Puma, principalmente ofensivamente, que não é nenhuma novidade que ele é um bom lateral ofensivo, deixa muito a desejar defensivamente. Quando a gente olha pro Cuesta, um pouco inseguro, mas no final das contas o Vasco tomou um gol que tem muito mais a ver com a qualidade do adversário, o chutaço do adversário, do que de fato um erro defensivo do Vasco. O Vasco sofreu sim, tanto é que o Léo Jardim fez 6 defesas, mas não dá pra achar que jogo classificatório na casa do adversário, no Paraguai, lotado, defensores del Chaco, todo um clima, não dá pra achar que não vai sofrer. Vai sofrer um pouquinho, natural. Mas o Robert Renan, cara, porra, que joga de bola o Robert Renan. É uma sacanagem, meu irmão. É uma sacanagem. Robert Renan joga pra caralho. Nível de futebol brasileiro, se ele tivesse um zagueiro... Sabe uma dupla que eu queria ver? Seria meu sonho ver? Thiago Silva e Robert Renan. Puta que pariu, meu irmão. Thiago Silva e Robert Renan. Olha, seria uma delícia de ver essa dupla. Como o Robert Renan joga bola. Como ele foi importante pro resultado. Não só pela qualidade dele saindo com a bola no pé, pela forma como ele escolhe as jogadas para virar, para fazer inversão de corredor, para utilizar a bola longa, para sair jogando quando é necessário. Mas quando o jogo estava 1-1, o Robert Renan fez um gol. Foi o corte que ele conseguiu no momento ali do chute cruzado, a bola ia na segunda trave, tinham 2 jogadores do Olímpia e ele corta em cima da hora. Em cima da hora, o Robert Renan. E ele tem tudo para crescer. O Robert Renan ele só não faz uma temporada melhor porque ele não tem um zagueiro ao seu lado que seja do mesmo nível que ele. Eu não tô falando que o Thiago Silva é. O que eu tô falando é que encaixe o Thiago Silva, já falei 1000 vezes aqui na live, o melhor zagueiro que eu já vi na minha vida, ao vivo principalmente. Mas seria lindo por esse encaixe. Se não der, um zagueiro rebatedor, cara, um zagueiro que combate mesmo, sabe? Eu nem acho que o Cuesta esteja fazendo partidas horrorosas na volta da Copa do Mundo. Acho que ele tá ali num nível aceitável, tá? Mas o Robert Renan merece um companheiro à altura. Cuiabano, acho que ofensivamente ele não foi tão bem, mas o que eu gosto no Cuiabano é que ele não para de competir em 1 minuto. Ele não para de correr, ele não para de se dedicar, ele não para de brigar, ele dá vitalidade pro time. Em muitos momentos antes do Cuiabano chegar, não por conta do Piton, que viveu uma fase em 2025, é muito claro isso, mas de forma geral, você se tornar um time mais intenso, você se tornar um time mais capaz, e o Cuiabano te dá a capacidade física, tá? Mais à frente, Adson, golaço, e não só pelo golaço, eu sou um dos caras que mais defende o Adson há muito tempo, assim, infelizmente o Adson, ele passa por uma trajetória parecida com a do Jair, de ter tido lesões graves, de ter tido lesões que impediram a progressão de bons jogadores. E o Adson, ele é um deles. Eu sempre defendi o Adson no quesito dele ter feito mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians, dele ter ido pra Europa, dele ter voltado. E tudo bem, eu acho até que ele foi mais caro do que ele de fato vale. Mas o Adson, sempre que ele esteve bem fisicamente, ele conseguiu ajudar o Vasco. 2024 foi assim, enquanto o Adson em 2026
vai oscilando em algumas partidas, mas ele é lúcido, ele é jogador de futebol. Ele pode ter problemas físicos, ele pode não ser tão forte, mas o Adson é jogador de futebol. Ele tem um raciocínio rápido, ele consegue recompor bem. Então ele faz um golaço, assim, um golaço mesmo, que foi o gol do desafogo ali pro Vasco. O Andrés Gomes hoje, abaixo do esperado, abaixo. Acho que se o Andrés Gomes hoje tivesse um bom dia, o Vasco poderia ter ganhado de 5-6, fácil. Principalmente naquela bola do primeiro tempo, que ele acaba perdendo a oportunidade depois de uma jogadaça do Ramon Rick. Que passe do Ramon Rick, assim, por dentro, quebrando linha, e a própria tabela com o Andrés Gomes ali. E o Andrés Gomes hoje tomou algumas decisões ruins, que não é novidade, mas ele esteve, por incrível que pareça, geralmente ele é o que mais vai acima do time, e hoje ele esteve abaixo do time. Mas não é nada para se preocupar. Eu continuo falando, para mim, só louco fica criticando o Andrés Gomes de forma exacerbada, de forma exagerada. A gente está falando de um jogador que ajuda e ajuda muito ao Vasco. Quem mais que eu esqueci? Deixei de falar de alguém? O Barros. Acho que o Barros fez um jogo bom, perdeu um gol até. Tinha a oportunidade de ter feito gol numa bola aérea, mas não comprometeu. Acho que ele dá uma segurança defensiva ali também. E o Thiago Mendes, cara. Eu vou abrir esse espaço aqui. Alô, galera do canal do Pedrosa no Instagram. Alô, meus cortes. A hora é agora. Thiago Mendes. Que jogador de futebol, cara. Que jogador de futebol. É impressionante como o Thiago Mendes atingiu um nível de futebol, talvez, que seja o mais alto da carreira dele. Thiago Mendes chegou a 7 gols e 3 assistências, 10 participações em gols. Já é a temporada mais artilheira dele e já é a temporada que ele mais participa de gols na carreira. E isso não é à toa. Além dele ser um volante qualificado, que sai com a bola, ainda mais com a ausência do Jair, ele chega à frente para finalizar, cara. Ele chega à frente para finalizar. Eu não sou o cara que fico comparando... Por exemplo, eu vi hoje o Alexander, que é uma conta que eu até gosto de seguir lá no Twitter, tem boas opiniões do garoto, ele falou: Payet e Coutinho nunca fizeram o que o Thiago Mendes fez com a camisa do Vasco. E a grande verdade é essa. É essa. Tudo que se esperava do Coutinho, tudo que se esperava do Payet é o que o Thiago Mendes tem sido pro Vasco nessa temporada. E isso nem quer dizer que seja um demérito do Coutinho, que eu acho que teve bons momentos com a camisa do Vasco. O próprio Payet teve bons momentos decisivos também, como aquele gol de falta salvando o Vasco do rebaixamento, como outros jogos que o Payet foi bem. Mas assim, o que o Thiago Mendes está jogando de bola nessa temporada é algo que talvez ele nunca tenha feito na carreira dele, cara. E aos 34 anos, irmão, o cara é um meio-campista completo. Completo. Ele participa de praticamente todos os gols do Vasco. E mesmo sem ter ao seu lado tantas companhias, para mim, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil na temporada 2026. Como joga bola? Como joga bola? Assim, incrível. Incrível. O que esse maluco fez. É constante o que esse maluco tá fazendo, irmão. O cara não se machuca. E aí, eu entro em um mérito, já dou o recado aqui, a torcida tem que fazer isso, e espero que a diretoria faça também, acredito que vai fazer. Pelo visto, o Thiago Mendes está suspenso pro jogo das quartas de final. Meu irmão, o cartão que ele tomou é um escárnio, pô. É um escárnio, tá ligado? É um escárnio. Primeiro que ele é o capitão do time. Ele pode reclamar com o juiz. E ele foi reclamar de um gol anulado, que ele estava correto. E o árbitro, antes de ver o vídeo, deu o cartão para ele. E não anulou o cartão. Então o Vasco tem que recorrer, cara. O Vasco tem que recorrer. Porque o árbitro foi completamente tosco naquele lance. Tosco. Bizarro. O único cara que pode falar com ele dentro de campo é o Thiago Mendes. Se você vê um gol sendo dado, porque o juiz deu gol. O juiz deu gol. Como capitão, uma falta clara no goleiro Léo Jardim, porra, meu irmão. Quem não fica louco? Eu fiquei louco. Eu tava ao vivo lá na Casa TV, no Noite de Copa. Eu fiquei louco, porra. Com a falta não dada em cima do Léo Jardim na hora. O Thiago Mendes, como capitão, tem que pressionar. Ele tá certo. E ele já tinha pressionado antes. Por quê? Porque o árbitro, se eu não me engano é Juan Gabriel, o nome do árbitro. Irmão, ele já tinha ignorado algumas vezes alguns cartões pro Olímpia. Pro Vasco, na primeira ele deu. Na primeira ele deu. Deu pro Ramon Rick, o cartão amarelo. Teve outra também no contra-ataque que ele deu. Pro Vasco, não. Enfim. Não é possível. Tô falando aqui, ó. Foi retirado. Eu não vi. Foi retirado mesmo o cartão? Eu não vi que foi retirado. Eu não vi. Mas tem que ser. Foi retirado, não. Eu não vi que foi retirado. Tem que ser. Tem que ser retirado. Entendeu? Então, foi um jogo muito bom, cara. Foi um jogo muito bom do Vasco mesmo. Eu vou repetir aqui, eu acho que o Olímpia é um time bem limitado. Todos os jogos que o Vasco teve contra o Olímpia
tanto na fase de grupos quanto agora nesse mata-mata, mostram que o Olímpia é muito limitado. Mas não é fácil não, cara. Não é fácil você ganhar um Defensor del Chaco lotado daquela maneira, não. Sim, o Olímpia forçou muitas bolas aéreas, o Vasco conseguiu resistir. Repito, hoje, para mim, o Léo Jardim fez uma boa partida, foi decisivo quando ele teve que ser, goleiro que a gente sabe que ele é. E tem que valorizar, cara. Valorizar, porque o futebol tem a ver com confiança. Tem a ver com confiança. O Pedro Emanuel, muito inteligente nos dois momentos da parada técnica. Eu sou contra, tá? Sou contra a parada técnica. Eu acho que o futebol, ele virou um esporte de 4 tempos. E o futebol não é um esporte de 4 tempos. Sou contra. A não ser que seja uma questão climática, que de fato esteja calor pra caramba, ou alguma questão que esteja impedindo esses jogadores. Vai jogar na altitude, os caras estão sem ar, e faz uma parada técnica, beleza. Agora, normal, sou contra. Mas pelo visto eu já perdi essa briga. O futebol se transformou em um jogo de 4 tempos. Dito isso, você tem que aproveitar. Rapaziada, esse foi o resultado aí do último jogo da Taça Sul-Americana. Boca Juniors venceu e passou, né? Vai enfrentar o São Paulo, que também passou. Aí temos o primeiro jogo entre Santa Fe e River Plate, foi 0-0 lá na Colômbia. E agora o jogo no Monumental de Nunes, na quarta-feira, dia 26, tá? A gente vai ficar sabendo aí o resultado. O vencedor desse confronto vai enfrentar aqui o Vasco da Gama. Santos também passou, vai enfrentar o Atlético Mineiro, que passou pelo Red Bull Bragantino. O Botafogo não conseguiu reverter o jogo de volta, perdeu aí a possibilidade de ultrapassar, e vai ser Cienciano e Montevideo City no outro chaveamento das quartas de final. Então, se passar aqui, creio que o Montevideo possa passar, e talvez o Atlético Mineiro esteja na final. Aqui pode dar Vasco e Boca Juniors na final, ou até River Plate e Boca Juniors, Vasco e Boca Juniors numa semifinal, ou River Plate e Boca Juniors, porque talvez a Conmebol pode achar mais interessante que seja assim, né? Seria legal também, né? Mas enfim, vamos ver que o Vasco vai passando, porque o Vasco é copeiro demais, hein?